teofanias. Então me olhou, me viu sozinho lutando com o mal, viu minha vida chegando ao final e resolveu entrar em guerra por mim. Ele desceu com 7 anjos, foram vistos no céu, trocou seu trono pelo meu coração e resolveu entrar em guerra por mim. Jesus desceu à terra por mim. Aleluias. Nós temos instrumento, temos garganta, temos fôlego de vida. Adore a Deus de todo o seu coração. Aleluias. Glória a Deus. Vamos no começo. Glória a Deus. De pé, de pé. Ele recebia no céu toda a honra, glória e louvor. Antes do sol existir, quando precisou guerrear, ao seu lado decidimos. Ele era visto e amado por anjos. Nossas teofanias. Então me olhou, me viu sozinho lutando com o mal, viu minha vida chegando ao final e resolveu entrar em guerra por mim. Ele desceu e os 7 anjos foram vistos no céu, trocou seu trono pelo meu coração. Seu inimigo lançou por terra, quando o inimigo celebrava o meu fim. Jesus desceu à terra por mim. Aleluias. Então me olhou, me viu sozinho lutando com o mal, viu minha vida chegando ao final e resolveu entrar em guerra por mim. Ele desceu com 7 anjos, foram vistos no céu, trocou seu trono pelo meu coração. Seu inimigo lançou por terra, quando o inimigo celebrava o meu fim. Aleluia. Glória a Deus. Jesus desceu à terra por nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso faz de você o cumprimento da tua palavra, a parte principal da tua palavra. Aleluias. Aproveitar a atmosfera. 29 Ré menor. Glória a Deus. Aleluias. Deus viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. Seu propósito era a redenção. Deus sempre viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. Melquisedeque criou os mundos, mas em Jesus expressou seu amor por nós, sendo Elohim.
descendo para que eu possa subir. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado. Ele descendo para que eu possa subir. A noiva era um mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, para ser expressado em outro corpo. A noiva era um mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, a ser expressado em outro corpo. Agora, noiva, a palavra ao tomar a palavra. Agora, noiva, a palavra ao tomar a palavra revela a si mesma, vivificando as escrituras que falam sobre nós. Aleluia. Agora, noiva, a palavra ao tomar a palavra revela a si mesma, vivificando as escrituras que falam quem nós somos. Estamos numa jornada. Aleluias. Terminará num corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. Estamos subindo luz após luz, verdade em verdade, luz após luz. Estamos subindo luz após luz, verdade em verdade. Celebramos ao ver o nosso nome no livro, luz após luz, verdade em verdade. Estamos subindo luz após luz, verdade em verdade, luz após luz. Estamos subindo luz após luz, verdade em verdade. Celebramos ao ver o nosso nome no livro, luz após luz, verdade em verdade. Mais uma vez, estamos numa jornada. Terminará num corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. Agora, noiva, a palavra ao tomar a palavra revela a si mesma. Glória a Deus. Aleluia. Finalizando essa jornada. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Deus maravilhoso. Vamos cantar mais um louvor. Produzir a palavra, amém? Aleluias. Sol sustenido. Glória a Deus. Aleluia. Quando está triste
e esperança quase não existe, e as batalhas se travam então em sua mente, mas teu coração confia em Deus, confia em Deus, e Ele te livrará e trará salvação. Se o mar vermelho for bloqueio diante de ti, e os egípcios a te perseguir, quando não tem mais pra onde ir, confia em Deus, confia em Deus, e Ele te livrará e trará salvação. Torre forte é o nome do Senhor. É por isso que louvamos ao Senhor. Glória, se o inimigo contra nós se levantar. Aleluia, já caiu no começo. Quando está triste e a esperança quase não existe, e as batalhas se travam então em sua mente, mas teu coração confia em Deus, confia em Deus, Ele te livrará e trará salvação. Se o mar vermelho for bloqueio diante de ti, e os egípcios a te perseguir, quando não tem mais pra onde ir, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, e Ele te livrará e trará salvação. Senhor Jesus, é por isso que louvamos ao Senhor. Glória, se o inimigo contra nós se levantar. Confia em Deus, igreja. Confia em Deus e não te estribes no seu próprio entendimento. A palavra veio pra te dar o livramento. A vitória é pra quem confia em Deus. Confia em Deus e lance sobre Ele tuas ansiedades. Ele é o guia de quem ama a verdade. A vitória é pra quem confia em Deus. Torre forte é o nome do Senhor. É por isso que louvamos ao Senhor. Se o inimigo contra nós se levantar, pelo poder da palavra cairá. Torre forte mais uma vez. Torre forte é o nome do Senhor. Jesus, é por isso que louvamos ao Senhor. Glória, se o inimigo contra nós se levantar, pelo poder da palavra ele já caiu. Pelo poder da palavra cairá. Aleluia.
a Deus, aleluias. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixe-nos assentar. Vamos introduzir a palavra, essa atmosfera de adoração a Deus. Deus recompense cada um de vocês. Hoje nós vamos ter um culto um pouco evangelístico. Vamos navegar um pouco na Bíblia. E eu creio que nós estaremos prestando um serviço para aqueles que nos ouvirão, né? E desenferruja um pouco nós também, né? Porque Deus tem dado um alimento tão forte para nós, né? A vinda do Filho do Homem, 7 selos revelados, a adoção, 7 trovões, a vinda, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Inclusive os cultos de quarta-feira está sendo muito bom. Está sendo muito proveitoso os cultos de quarta. Deus está dando uns ensinamentos que, às vezes, no domingo, não temos a inspiração de dar, e Deus está dando quarta-feira. Tem sido muito bom para a igreja que já caminhou um pouco, né? E então nós vamos... Está muito bom os cultos de quarta-feira. Amém? Creio que os irmãos que têm vindo têm testificado. Deus abençoe todos que estão na internet, que vai ouvir este culto pela internet. Quero mandar uma saudação para o irmão William, filho do irmão Josimar, está assistindo o culto ali com a esposa. E estava com ele também ontem um jovem, ele é um advogado, o Nelson, e foi muito abençoado ontem conosco ali no culto, né? O Moeliton estava, viu como que Deus abençoou, né? E o Nelson também está assistindo o culto pela internet. Então quero mandar uma saudação calorosa e carinhosamente para esses irmãos. O William se tornou um amigo, né? Eu disse para ele que Deus vai usar ele. Deus tem algo na vida do William, né? Uma voz para cantar,
tem um jeito de liderança muito forte. Que Deus possa abençoar cada vez mais o irmão William, filho do irmão Josimar. O irmão Josimar, que tem sido uma bênção ali também em Rancharia. E a obra está indo, né? O irmão Michel, a Josimara, Deus abençoe todos vocês. Também os irmãos ali do Guarujá, né? De Valparaíso. A irmã Esther está ali, né? Está hoje. Que Deus abençoe. O irmão Joel deve estar na internet. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, né? O irmão Abraão, uma Priscila, a família viajou para Joinville. Deve estar retornando amanhã ou terça-feira. Que Deus possa trazê-lo assim como levou, né? Deus abençoe todos, né? Amém? Agora, sem mais perca de tempo, vamos abrir nossas Bíblias. As crianças vão para a escolinha. Irmã Bia. A irmã Fátima, como é que eu pude esquecer da irmã Fátima? Ela estava sentadinha, escondida ali, né? Deus abençoe a irmã Fátima, veterana de guerra, né? Deus abençoe. Sogra da irmã Márcia. Veio ajudar, dar uma forcinha com a Ruth. Mas creio que já está bem, né? Deus abençoe. Deus abençoe. O irmão Sinésio não quis ficar. Não... criação lá, né? Precisa dele. Deus abençoe. A irmã Fátima é de Turmalina, perto de Fernandópolis, congrega com o amado pastor Oséias. Deus abençoe. Tem mais algum visitante? Está nos visitando? Creio que não, né? Deus abençoe vocês. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Pedirei para que de vez em quando, para não ficar muito monótono a filmagem, o filmador dá uma girada na filmadora, né? Deus abençoe. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Se o irmão Gabriel quiser colocar o título na mensagem, pode colocar a doutrina dos apóstolos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, sabemos que como seres humanos somos limitados, somos muitas vezes falhos, mas o Teu poder é infalível. As Tuas promessas são infalíveis, Senhor. E o Senhor pega as coisas que não são para confundir as que são. O Senhor pega as coisas loucas para confundir as sábias. O Senhor sabe como trabalhar em cada coração. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus de restauração. O Senhor é Deus poderoso, que transforma vidas, que cura enfermos, que liberta oprimidos, que abre portas, que repreende o mal. Tu és o nosso Deus. Nos ajude mais uma vez nessa noite, Senhor. Carecemos do Teu auxílio, da Tua mão. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos, podei-vos assentar.
Os dias dos milagres, irmãos, não passou. Cura divina, oração pelos enfermos, ele só termina quando a noiva for retirada da terra. Então, nós não podemos se fechar só em ensinamentos, só nos mistérios que estão sendo revelados para nós, através do profeta, porque o profeta irmão Brana, até o fim da sua vida, estava realizando o trabalho de cura. Se nós descuidarmos, nós focamos só a fé do centurião. Mas existem pessoas que precisam do toque. Por isso que Jesus disse: colocarão a mão sobre os enfermos. Isso foi uma ordem que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou a todo ser humano, ele falou a toda criatura, porque até pela gambá o profeta orou. Até pelos animais nós temos que orar. O cachorrinho que está doente, o passarinho que está tristezinho. Então, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, isso envolve, o poder de Deus envolve até a natureza. Você crê nisto? Amém? Ele envolve. Colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Essa não foi uma ordem até tal era. Isso é uma ordem para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Enquanto o evangelho estiver sendo pregado, eu não me importo se as igrejas, se as denominações batem muito nessa tecla. Se está na palavra, é direito nosso, é promessa para nós e é dever de todos os pastores obedecer às Escrituras Sagradas. No dia da morte, quando o profeta sofreu aquele acidente, Mombrana pediu para que Billy Paul colocasse a mão sobre Meda. Olha o toque. Até na hora da morte, estava ali o profeta: pega minha mão, coloque sobre Meda. E ela ressuscitou. A presença do irmão Brana, quando chegou no hospital, 11 pessoas levantaram do leito da UTI e foram para suas casas, segundo diz o irmão Pierre Grim. Imediatamente, quando o irmão Brana entrou na UTI, 11 pessoas receberam milagrosamente sua. Isso não é maravilhoso, ver essas coisas? Então, às vezes é conversa fiada, para quem não quer, às vezes, descer um pouquinho e colocar a mão sobre os enfermos, invocar a cura, pedir a Deus para que cure aquela pessoa. Com óleo, azeite, tudo isso é direito nosso. Diga para o seu irmão assim: é direito nosso. Mombrana nos alertou para nós não irmos para o armenianismo nem para o calvinismo. Um queria só ensinamento, queria só, se não me falha a memória, o outro parece que queria só poder, algo assim.
Eu sei que os dois... O irmão Brana disse, eu sou calvinista eu sou calvino até onde Calvino foi com a verdade. Eu sou armeniano até onde armeniano foi com a verdade. Eu sou católico até onde os católicos vão com a verdade. Eu sou assembleiano até onde o assembleiano vai com a verdade. Você crê nisto? Amém? Até onde eles vão com a verdade. A partir do momento que eles interpretam algo que não está na palavra, então nós seguimos o nosso caminho olhando para Jesus Cristo. Não é placa que salva, não é organização que salva, mas é Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho não é preso em quatro paredes. O cristianismo é de um para o outro. Amém? Por isso nós não somos uma denominação. Paulo, ele foi profeta e foi considerado o maior apóstolo dos apóstolos. E ele disse aqui em Efésios capítulo 2, no versículo 19 e 20, onde nós lemos, que nós temos que estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então, assim, tudo que os apóstolos pregaram, ensinaram, nós temos que estar edificados sobre aquela base. Não pode colocar outro fundamento. O próprio apóstolo São Paulo chega a dizer que não se pode colocar outro fundamento além do que já foi posto. Então, todas as nossas bases fundamentais para a nossa fé vêm de origem dos apóstolos. Eu não posso abrir uma igreja, eu não posso abrir um trabalho e colocar visão minha, interpretação minha, fora das Escrituras Sagradas. Por isso que no livro de Apocalipse, creio que no 22, diz que não podemos acrescentar e nem tirar sequer uma palavra dessas profecias. Não podemos ir além, não podemos ficar aquém. Por isso que, enquanto nós tivermos tempo para alcançar, atingir esse último eleito, essa última pessoa que vai aceitar o Evangelho dos apóstolos no tempo do fim, nós temos que trabalhar. Então, eu digo para os irmãos, se Deus der a inspiração para nós, trabalharmos nos domingos, sobre essas bases, claro, dentro da inspiração, não vou tolir nenhum pregador de pregar aquilo que Deus colocar no seu coração, mas se Deus nos der inspiração para a gente entrar nessas áreas, como nós temos o nosso irmão William lá com o Nelson assistindo o culto agora, ontem foi uma bênção muito grande ali em Rancharia, e olha que nós falamos um assunto meio pesado lá, sobre a semente da serpente. Pregamos sobre a semente da serpente. E Deus abriu assim um leque tão importante dentro das Escrituras, que foge do seminário, que vai na rota de colisão com os ensinamentos dos teólogos. Então, mas assim é a palavra de Deus revelado. Deus é o seu próprio intérprete. Por isso que as Escrituras dizem que ela não é de particular interpretação. Por isso também é necessário que Deus envie seus verdadeiros profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus mistérios, seus servos profetas. Todo o tempo Deus trabalhou com profetas. Você nunca encontrou
uma nota de R$15 falsa, porque não existe R$15 verdadeiro. Você vai encontrar R$10 falso, R$20 falso, R$50 falso, R$100 falso, porque existe o R$100 verdadeiro, o R$20 verdadeiro, e assim por diante. Deus tem os verdadeiros profetas, por isso surgem os falsos. Jesus disse em São Mateus 24 que surgiriam falsos profetas, falsos cristos, que enganariam a muitos, porque o falso engana muito, porque o falso, ele facilita tudo, o falso facilita o caminho, o falso promete coisas para as pessoas, e galgado e pautado em muitos versículos da Bíblia. Mas o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, ele vem para falar a verdade, para ensinar a verdade, para que as pessoas possam andar pelo caminho da verdade. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: porfiai entrai pelo caminho estreito. É espinhoso, é difícil, mas largo é o caminho que leva à destruição. Então, não é simplesmente falar de religião, ou ter uma religião, que já tem tudo, não. Nós temos que ter a palavra de Deus, livre, como ela é, inadulterada, pura, simples. O Evangelho não precisa de frescura. O Evangelho, ele é puro. Existem teólogos, existem estudantes que fazem livro até mais grosso que a Bíblia para reprovar um versículo. E quando Paulo deixou bem claro que é aquilo, pronto, e acabou. É só aceitar. É só aceitar. Se aquilo que Paulo ensinou foi só para aquela era, se o que Paulo ensinou foi só para a igreja de Coríntios, por isso que está lá escrito ao Coríntios, se o que Paulo ensinou para a igreja de Éfeso foi só para a igreja de Éfeso, então não precisa ter a Bíblia. Deus teria uma outra mensagem para os nossos dias. Mas Paulo foi bem claro em dizer em Gálatas 1:8: se eu, ou até mesmo um anjo, viesse do céu, não é do inferno, não, do céu, pregasse um outro evangelho do que eu tenho vos pregado, é anátema, é falso. Em 1 Coríntios 14, verso 37, diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, Paulo colocou os profetas, os dons de profetas no seu lugar. E se alguém cuida ser profeta ou espiritual, isso inclui todos os pastores da face da terra, que se diz ser pastor, ou teólogo, ou ensinador, ou mestre, ou seja lá quem for o profeta, ou espiritual, ou presidente de alguma organização. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então nós temos que estar tudo que Paulo escreveu foi mandamento do Senhor. A doutrina dos apóstolos, nós temos que estar edificados. Por isso que o próprio Paulo diz, aqui no Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, falando sobre a doutrina dos apóstolos e o que eles ensinaram,
porque eles ensinaram o evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Os apóstolos trouxeram boas novas, porque Israel estava preso a uma tradição da lei de Moisés. Por isso eles guardavam o sábado, e tinham as leis, tinham os 10 mandamentos, chamado de decálogo, né? Tinha um decálogo, como diz os adventistas, tinha um decálogo, e tinha as outras leis morais, cerimoniais, que as cerimoniais, dava quase 700 leis cerimoniais. E essas leis causou uma tradição nos judeus. Tudo que eles estavam agarrados era na lei de Moisés. Mas quando Cristo veio, ele veio para quebrar todas essas tradições. E as ordenanças, diz o apóstolo São Paulo, que estava sobre nós, ele cravou, ele rasgou e cravou na cruz. Por isso ele diz: ninguém vos julgue pelo comer, pelos dias de sábado, pelas luas novas. Ele quebrou tradições, quebrou. E aí você não faz as coisas erradas, não é por causa da lei, mas porque você ama o Evangelho e ama o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o próprio Paulo diz novamente, lá em Gálatas, contra essas coisas não há lei: amar, bondade, longanimidade. Contra essas coisas não há lei, porque a lei é para condenar, mas a graça é para salvar. Por isso que nós não somos salvos, não é pelas obras, ou até mesmo pela lei. Nós somos salvos pela graça. E a palavra graça quer dizer favor imerecido, favor que não merecemos. Recentemente, o presidente Bolsonaro deu graça a um deputado que estava condenado pelo Supremo Tribunal, Suprema Corte do país, por crimes que até é considerado inócuo, né? Considerado, foi julgado um crime muito pesado, uma coisa que só por opiniões de palavra que ele teve. E eles estavam com tudo em cima desse deputado, com unhas e dentes para prender por viés político. E quando ele estava prestes a prender esse deputado para pegar 8 anos de cadeia, o presidente foi lá e deu graça. Agora, se um presidente, irmão, se uma lei caída como essa, mesmo por mais bom que seja um governo, sempre deve ter algumas corrupção, se não por ele, algum dos seus assessores, e ele deu a graça, e aquela graça apagou todas as acusações, apagou todas as penas daquele deputado, quanto mais a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que não é de um presidente de um país, do Rei dos Reis. Por isso, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, porque o homem não tem graça. O homem perdoa, mas não esquece. Mas Deus esquece. E quando Ele esquece, Ele não se lembra mais. Mombrana diz que esse é um sistema que Deus tem, de que quando Ele perdoa, Ele não lembra mais. E é porque a razão que nós estamos num mundo caído é que quando alguém faz alguma coisa contra nós, por mais que nós perdoamos, nós lembramos. Aquilo vem na mente. Ah, mas aquela pessoa fez algo comigo. Ah, aquela pessoa fez algo contra mim. Então a gente perdoa, mas o perdão de Deus não é assim, diz o profeta. Ele esquece mesmo. Ele lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. Pode ser o mais vil pecador,
mais terrível assassino. É, pastor, sim, ele pode perdoar o mais terrível. Uma prostituta pode perdoar e pode torná-la uma dama. Ele fez isso com Maria Madalena. Ele fez isso com Zaqueu, ladrão de imposto. Vai lá saber que de partido o Zaqueu era, né, irmão? Só sei que ele desviava os impostos. Isso é antigo, né? É antigo isso. E Jesus transformou a vida de Zaqueu. Assim como Jesus ainda continua transformando vida, Jesus continua transformando, não importa o problema que a pessoa se encontra, Deus é poderoso para fazer a obra redentora dele. Obviamente que Deus não fica muito tempo num degrau com uma pessoa. Não, Ele quer que a pessoa prossiga a conhecer o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu conhecimento. Por isso que Ele é expansivo, Ele é extensivo, Ele é grande, não dá para esquadrinhar os pensamentos de Deus, a bondade de Deus não se pode esquadrinhar. Por isso que Ele deu tudo de bom para nós. Agora, é claro, como ministro, como pregadores, nós não podemos simplesmente ensinar álgebra, aritmética, geometria, sem que a pessoa saiba o ABC. Eu sempre tenho dito isso para os pastores. Eu disse, se nós, o tempo inteiro, ficarmos só focando os mistérios que Deus deu para nós, que é muito bom e temos que saber, temos que continuar aprendendo, mas de uma outra forma o evangelismo para. E as pessoas que nunca ouviram esta mensagem, nós ficamos sem. E lá embaixo, uma criança quando entra na escola, ela começa com A, E, I, O, U. Aí pega a cartilha de caligrafia, desenha e vai o A, ponto, traço A, E, I, O, até daqui a pouco ela está juntando as consoantes com as vogais e formando palavras, pá, pé, pulo, bola, não é assim? Daqui a pouco a criança está lendo. Assim também é o Evangelho. Vocês estão compreendendo? Não podemos. Claro que para os que estão já crescidos, quase não surte nenhum efeito, mas para as pessoas que ainda não ouviram, aquilo vai crescendo uma fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, não podemos deixar. Mas o que mais interessante é que nós estamos debaixo da unção da vinda do Filho do Homem. E quando nós entramos nessas áreas, Ele vai fazer um efeito e vai produzir uma fé, aleluias, que vai levar as pessoas até a abertura da palavra. Eu creio que vocês entendem o que eu estou falando. São assuntos que tem que ser pregado por aqueles que creem na abertura da palavra. Porque a mensagem que vai ser transmitida para levar aquela pessoa a uma fé de rapto é maravilhoso. Tem que ser por homens que creem na abertura da palavra. Amém? Então vamos continuar aqui. Nós temos um tempinho ainda, eu olhei aqui. Falando sobre a doutrina dos apóstolos, quando eles saíram, quando fizeram a transição da lei para a graça, porque o último profeta da lei foi João Batista. O último profeta da lei, da dispensação da lei, foi João Batista. E João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo. João Batista, ele fez uma ponte da lei para a graça. Por isso que ele apresentou, sendo o precursor da primeira vinda de Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus cumpriu
toda a justiça, Jesus cumpriu toda a lei, só Ele deu conta de cumprir toda a lei. Por isso que o profeta pregou a mensagem, assim nos convém cumprir toda a justiça. Não em nós, mas em Cristo. Amém? Quando você crê em Jesus Cristo, quando você crê no Evangelho, você consegue cumprir a justiça, você consegue cumprir a lei em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, você entra no sábado, porque Ele é o nosso descanso. Por isso ele diz em São Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, sábado para as vossas almas. Porque o descanso não é mais agora um dia de sábado, que é santo. Não. Aí, às vezes, complica um bombeiro, complica um polícia, complica um médico, que às vezes tem que sair para curar, para operar uma mãe grávida, os enfermeiros, os anestesistas que está ali. Então, não é uma doutrina. O descanso, você pode descansar numa segunda, para quem trabalha em empresa, pode ser um descanso no dia que o patrão dá o descanso. Agora, o descanso, o real descanso que uma pessoa deve se encontrar é em Jesus Cristo, aonde a sua alma é ancorada e ela encontra o ponto de satisfação, como diz o profeta. O ponto de satisfação é Jesus Cristo. Diga para o seu irmão, o ponto de satisfação é Jesus. Você na internet, diga para o seu irmão do lado, o ponto de satisfação é Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse, se um animal de vocês cair no buraco, vocês não vão lá resgatar no dia de sábado? É trabalho. Vai deixar morrer? Então, veio para quebrar essas tradições, que as pessoas matavam um ao outro, porque a lei era olho por olho e dente por dente. Mas agora a graça estendia a mão, como estendeu para aquela mulher que foi pega em adultério, aquela mulher que teve 5 maridos, o sexto que ela não era dela. Jesus veio e revelou a vida daquela mulher samaritana. Então veio estender totalmente na contramão do que os fariseus, do que os saduceus ensinavam. Agora veio estender a mão para salvar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode dizer amém para isto? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Estava todos debaixo da lei, mas ele naquela cruz abriu a porta da graça. Aleluia! Por isso que em São João 3, eu creio que é 3:16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora a doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos começou pregando o evangelho, o arrependimento e mostrando que Jesus, sendo o Messias, tinha vindo para pagar um preço na cruz do Calvário, dando o seu próprio sangue para resgatar os seus filhos, resgatar, para redimir aquele que ele escreveu no livro da vida do Cordeiro, e nisto também pegaria até as pessoas, porventura cresce, teria a salvação também. Amém? Ele disse, não vim condenar o mundo, mas vim salvar. Por isso, salvação, a pessoa tem que aceitar a salvação. A salvação é um presente. Eu tenho um presente, eu ofereço para o irmão José Firme. Se ele não aceita, eu ofereço para o irmão Wellington. Se o irmão Wellington aceita, então ele ganha aquele presente. E a salvação é um presente de Deus para todo aquele que deseja aceitar.
Aleluias! Salvação é para todo aquele que quiser aceitar. Não vou entrar em redenção. Né, irmão Jaime? Nós não vamos entrar em redenção. Mas salvação é para todos. É a oportunidade para todos. Ele deu a oportunidade até para Caim, mesmo sabendo que Caim não queria. Ele falou: Caim, se você fazer o mesmo que Abel fez, eu vou aceitar. Caim caiu o semblante, não aceitou, foi lá e matou Abel. Então, salvação é para todo aquele que aceitar, para todo aquele que crê. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho começou pregando o arrependimento, e em seu nome, quando Jesus ressuscitou lá em São Lucas 24, começando ali do verso 45, ele dizia: em seu nome se pregasse o Evangelho, e em seu nome se pregasse o arrependimento, começando por Jerusalém. Após o arrependimento, arrependimento do quê? Das mentiras que contou, arrependimento desde quando se entendeu por gente e já começou a entender a mão direita da esquerda, a pessoa se arrepende, confessa seus pecados, se arrepende, e o próximo passo é ser batizado. Porque a palavra batismo quer dizer morte, sepultura e ressurreição. A pessoa vai morrer para as coisas do mundo. E ela, com a consciência de que agora vai trilhar os caminhos do Senhor, os seus pecados serão sepultados quando está referindo ao batismo. Por isso que uma pessoa, quando ela é batizada, ela não pode ser batizada por aspersão, jogando uma aguinha na cabeça, como os padres fazem. Não, tem que ser por imersão. Quando você vai sepultar uma pessoa, você não joga só um pouquinho de terra em cima da pessoa. Você cobre o corpo inteiro, enterra inteiro, não deixa nem a ponta do nariz para fora. Então, quer dizer, morte, primeiro morreu para si mesmo, morreu para as ignorâncias, morreu para o pecado, vai ser sepultado e agora vai levantar uma nova criatura em Cristo Jesus. Não que os desejos de pecar não vai voltar, porque aí entra as 3 etapas da graça que o profeta nos ensina na mensagem O Futuro Lar. Qual é a primeira etapa da graça? Justificação, envolve-se o batismo. Justificação, zera o jogo, zera. Dali para frente, tudo que a pessoa aprontou ali para trás é perdoado. Justificado, como se nunca tivesse pecado. Por isso que tem que ser batizado. O próximo passo é santificação. E comparando essas 3 etapas da graça, você vê isso no planeta Terra. Porque a Terra também sofre essas 3 etapas. Ela participa dessas 3 etapas. Começa pela terra. A terra foi batizada com água quando, pastor? No dilúvio. A terra foi toda coberta de água nos dias de Noé. Ela estava sendo batizada. Qual o próximo passo? Santificação, que é o sangue. É a terra sendo batizada com sangue, o sangue de Jesus sendo derramado na cruz do Calvário estava batizando a terra, santificando a terra. Por isso, quando uma pessoa ela se arrepende, para que seus pecados sejam sepultados, é necessário que ela seja batizada nas águas, por imersão. Pode ser uma piscina, pode ser rio com água corrente, pode ser lagoa, cobrindo todo o corpo, é o que importa. Eu encontrei uma pessoa uma vez que falou assim: pastor, eu acho que o meu batismo não valeu. Ele era de uma denominação, não era da mensagem. Eu quero batizar de novo, mas agora numa água corrente, porque fui batizado numa água parada, e então eu sinto que meus pecados ficam ali na água parada, então ele tem que ir embora na água corrente. Olha a ideia.
Aí eu fui lá, quando o Felipe batizou aquele eunuco, achou a poça d'água lá. Vocês estão compreendendo? Então não importa, pode ser numa piscina, pode ser numa poça d'água, cobrindo todo o corpo é o que importa. O próximo passo é santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. A santificação é um processo de limpeza, é um processo que você começa a se abster daquilo que é errado. Se gosta de assistir uma novela, não assiste mais. Se gosta de tomar cervejinha, não toma mais. Se gosta de fumar um cigarrinho, não fuma mais. Se gosta de ir em qualquer porcaria, não. Então você vai se abstendo daquilo. Dependendo, se veste uma roupa imoral, já não veste mais. Vai fazendo uma limpeza. A terceira etapa é o batismo do Espírito Santo, que a terra passará pelo batismo do Espírito Santo, que é o fogo. A terra vai virar uma bola de fogo. A Bíblia diz que não sobrará aqui nem raiz nem ramo. Ela cobrirá, ela vai pegar fogo. Ela vai ser batizada com fogo. E nós também somos batizados nas águas, somos batizados na santificação pelo sangue, e somos batizados com o Espírito Santo para queimar tudo o pecado, e o Espírito Santo morar dentro de nós. Aleluias, porque o batismo do Espírito Santo coloca o Espírito Santo para dentro de você. Quando uma pessoa aluga uma casa, o primeiro passo é a pessoa lavar a casa, limpar a casa. Assim é a santificação. Depois você entra para morar naquela casa. Aí aquela casa vai permanecer limpa, porque vai estar constantemente fazendo limpeza, passando pelo processo de uma restauração aqui, uma restauração, uma pintura, não é? Lava um banheiro, lava uma cozinha, passa um pano, limpa as janelas, joga água. Ela sempre vai estar limpa, porque tem morador na casa. Mas uma casa que não tem morador, ela é uma casa imunda, ela é uma casa cheia de teia de aranha, cheia de barato, cheia de rato, cheia de poeira, cheia de fungos. Porque não tem um morador ali. Assim também é uma pessoa que não tem o Espírito Santo. E quando está no processo, ainda está bem, está na fase de limpeza, mas não pode parar só na fase de limpeza. Tem que clamar para que o Espírito Santo entre dentro dessa pessoa, batize essa pessoa com o Espírito Santo, e aí ela passa a ser uma nova criatura. Aleluia! Satanás fica selado por fora e o Espírito Santo fica selado por dentro. Aleluia! Quantos querem o Espírito Santo para dentro de você? Quantos desejam o batismo do Espírito Santo? Aleluias, eu quero o batismo do Espírito Santo. Sim, me batiza com o teu selo da redenção. Agora, são as 3 etapas. Essa é a doutrina dos apóstolos. Por isso que o tempo inteiro, o que mais escreveu o Evangelho, as cartas, foi Paulo. Paulo ensinando sobre a ordem da mulher, a ordem ministerial, a ordem dos dons. Paulo ensinando sobre os fundamentos da fé, batismo, ensinando sobre a Santa Ceia. Paulo ensinou sobre a Santa Ceia. Paulo ensinou sobre as viúvas. Paulo ensinou sobre as casadas. Paulo ensinou sobre matrimônio. Paulo ensinou sobre as anciãs. Paulo ensinou sobre os jovens. Paulo ensinou o Evangelho, o padrão que tinha que ser estabelecido para todas as eras, diz o profeta irmão Brana. Por isso que todo pregador deseja ser semelhante a Paulo. O verdadeiro pregador deva ser semelhante a Paulo. Quando o irmão Brana foi na 6ª dimensão, ele queria saber se os de Paulo entrou. Porque se os de Paulo entrou, os meus também vão entrar. Porque eu preguei tudo que Paulo pregou. Tudo que Paulo ensinou, eu ensinei. Agora, falando um pouquinho da doutrina dos apóstolos, nós vamos colocar alguns versículos ali na tela, porque os apóstolos receberam uma ordem. Coloca para nós São Mateus 28, 19, irmão Gabriel. São Mateus 28, 19. Paulo colocou, os apóstolos receberam uma ordem. Paulo, que ainda não era convertido,
Ele recebeu uma ordem em São Mateus 28, 19. Vamos. A igreja está acompanhando? Amém? Estão recapitulando aí? Mateus 28, 19. Eu amo evangelismo. Evangelismo afirmo, corre aqui na veia. Pensa no homem que gosta de evangelismo. Eu sei que como pastor a gente tem que ir para lá, para cá, mas o evangelismo nós temos que acelerar esse processo, que Deus levante vasos. Que Deus levante vasos nas igrejas dos nossos companheiros pastores. Que os pastores não fiquem com a visão fechada. Se levantar evangelismo, apoie, pastor. Apoie. Irmãos que querem orar por enfermo, colocar a mão, pregar batismo, pregar profeta, apoie, pastor, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Isso é nosso. Isso não acabou. Isso não parou. Se nós estamos na quarta etapa, que é José, que é a perfeição, nós somos careca de saber que José era a perfeição, que moldou o caráter de Cristo. Pode ser que não houve nenhum milagre mesmo na vida de José, que José colocou a mão, só que se José era o tipo perfeito de Cristo, eu consigo ver que quando ele foi lá para a prisão, quando ele foi caluniado pela mulher de Potifar, que ele foi parar lá na prisão, ele foi liderar os presos. E o que Jesus vai fazer? Não foi? Como é que Jesus fez? Foi para libertar os cativos da prisão. Dar vista aos cegos. Então José era a perfeição? Era. Mas depois ele vai casar com a filha de um sacerdote, Asenate Paneia. E Asenate Paneia era filha de um sacerdote. E José casou com uma filha de sacerdote. E Jesus vai casar, e Jesus casa com uma noiva ensinada por sacerdote. E o que é um sacerdote? Sacerdote leva a cura, sacerdote ensina doutrina, sacerdote, e nós estamos debaixo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém. Sacerdote. Nós somos segundo a ordem de Melquisedeque. Mas é outro assunto, né? É tão amplo. É tão amplo. José tinha que curar. José tinha que libertar a oprimição dos seus irmãos. Estava carregado de ódio. Aleluias. Ou você está pensando que os 144 mil de Israel não vão fazer o mesmo que nós fez? Claro. 2 profetas, Moisés e Elias, está lá para quê? O Mombrana pregou a mensagem, doutor Moisés. Moisés era um doutor de medicina. Só que a medicina que Moisés usava, não tinha que entrar na Harvard, não. A medicina que Moisés usava era medicina sobrenatural. E quando o povo precisava de cura, ele clamava, Jeová que te sara, Jeová Rafá que te sara. Quando o povo precisava de uma providência, Jeová Jirê que provém todas as coisas. Ele proveu água na rocha, ele proveu chuva de codornizes, ele proveu maná quando o povo estava com fome. Esse Deus é maravilhoso, irmão. Por isso que o tema do nosso profeta o tempo inteiro foi: Jesus Cristo é o mesmo ontem, mesmo hoje e eternamente. Aleluias! Tem cura? Precisa de cura? Tem cura. Precisa de milagre? Tem milagre. Precisa de maravilha? Tem maravilha. Precisa de libertação? Tem libertação. Precisa de dinheiro? Ele provém dinheiro. Precisa de libertação? Tem libertação.
Precisa de mais revelação? Tem revelação. Precisa conhecer os mistérios? Deus tem os dons de Deus encontram seus lugares. Precisa de louvor? Tem louvor. Precisa de louvor para alegrar nossa alma? Tem louvor para alegrar nossa alma. Precisa de louvor de adoração? Tem louvor de adoração. Precisa de louvor, aleluias, para motivar a semana? Tem louvor para motivar a semana. Precisa de louvor para revelar a palavra, um novo cântico? Tem um novo cântico para revelar para nós. Não tem nada faltando para nós, tem? Tem? Crê você? Crê nisto? Crê que Ele é tudo para nós? Eu fico preocupado. Quando um pastor começa a falar que nós não precisamos orar mais por enfermo. Eu fico preocupado. Não importa se é amigo meu não, mas eu fico preocupado. Porque é nosso, faz parte do Evangelho. Eu fico preocupado quando um pastor fala para mim que não crê em cura em línguas estranhas. Eu fico preocupado. Porque Deus dá dom a quem Ele quer. Se Ele quer dar um dom de línguas estranhas para você, Ele dá. Você sai daqui falando em línguas estranhas, pronto, acabou. Ah, mas está fora da ordem. Depois nós põe na ordem. Deixa Deus dar. Paulo ensina nós a buscar os dons. Dons de curar, dons de sabedoria, dons de socorros, dons. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. É 1 Coríntios? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Abra aí rapidinho. Amém. Aleluias. 1 Coríntios 12. Agora nós não vamos fazer isso um cavalo de batalha com esses dons. Mas os dons é para nós. Amém? Se você desejar um dom, Ele te dá. Se você pedir um dom, Deus te dá. Olha lá, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Diga para o seu irmão assim, não seja ignorante. Eu tenho uma vontade de ver o Manuel falando em língua. O Manuel tem um dom de falar em língua. Um dia eu falei línguas estranhas a noite inteira, quando foi o sol clareando. Eu vindo para cá, eu lembrava, falava em língua. Mas que coisa boa, rapaz. Depois a gente vai... Quando alguém vem falar de dons para mim, eu falo, você fala em língua? Não, então fica quieto. Nunca falou? Como é que você quer falar uma coisa que você não sabe? Que você nunca falou? Ah, mas será que é? Você fala? Não, então deixa quem fala. Agora, isso não é tudo para nós. A nossa fé não é baseada em dons, é baseada na palavra. Mas está na palavra os dons. Olha lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Diga para o seu irmão assim, não seja ignorante. Isso é até para pastor. Pastor, não seja ignorante. Não seja ignorante. Ignorante tem duas versões. Quando perde o equilíbrio e desce o cacete. Ignorante é quando não sabe. O não saber também é ignorante. Vós bem sabeis que eram gentios levados a ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios. Como que eu gosto de ver o Monjaime pregar? Mas se nós só ouvir o Monjaime pregar, nós só vai para uma direção.
Como que eu gosto de ver o pastor Rogênio pregar? Se vocês só ouviram o pastor Rogênio pregar, vocês só vão para outra direção. Como que eu amo ver o pastor Júlio César pregar? Mas se eu ouvir só o pastor Júlio César, não dá. Não aguenta. Em algum ponto eu vou me perder. Porque a diversidade de ministérios. Tem uns que são mais eloquentes, tem outros que são mais palestrantes, tem outros que são mais profundos, tem outros que são mais evangelísticos, tem outros. A diversidade de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tem vezes que você vem na igreja e fala, a palavra foi abençoada, adorei, cantei, mas o que eu ouvi eu já sabia. Ah, é? É. Mas alguém que estava precisando, saiu dali e estava precisando daquilo, porque Deus opera da forma que Ele quiser operar. Você vai no médico, talvez você não precisa de operação, mas outro precisa de operação. Então, olha ali, ó. A diversidade de operações. Tem operação do coração, operação do estômago, operação de apendicite, operação de próstata, operação de pulmão, operação de rim, operação de orelha, operação na cabeça, operação para desencravar uma unha. A diversidade de operações. Olhando no espiritual, a diversidade de operações. Às vezes nós estamos precisando operar em algo da nossa vida, uma parte da nossa vida. Deus precisa fazer aquela cirurgia em nós, a diversidade de operações. Tem irmãos que precisam receber um dom. Tem irmãos que ele só vai crescer na palavra quando ele vê uma operação de um dom na sua vida. Porque eu vejo as coisas na palavra e eu não vou querer para mim, eu quero para mim. Senhor, faça algo por mim. Me dá um dom, Senhor. E Deus ama dar. Porque dons são presentes. Quem que não gosta de ganhar presente? Fala. Olha para o seu irmão aí. Quem que não gosta de ganhar presente? Você já prestou atenção quando você vai num lugar que você ganha uma caneta de presente? Parece que você fica assim, olha que legal, pai, ganhei uma caneta. Não é gostoso ganhar um presente? Uma camisa, um sapato. Já pensou, Romualdo? Alguém chegar para você e falar assim, Romualdo, Deus tocou no meu coração para te dar um carro de presente. Olha o sorriso da Margem Viva. O pastor César, na Paraíba, eu estou comprando produto, estou vendendo produto que eu comprei. Creio que foi mais ou menos assim. Vai estar na internet, depois algum irmão me corrige. Diz que lá na igreja do pastor César, tinha uma pessoa que pegava a bicicletinha todo dia para trabalhar. Aí ele passava no meio de uns prédios em construção, olhava aqueles prédios e dizia assim, ai, que vontade de ter um apartamento naquele lugar, naquele prédio. Ele ia para trabalhar. E voltava, olhava aquele prédio e falava assim, que vontade de ter um apartamento naquele lugar. E no outro dia, ele olhava aquele prédio. Quem sabe um dia Deus vai me dar um apartamento naquele lugar. Um dia esse irmão, passou meses, esse irmão acordou com uma voz, 3 horas da madrugada, dizendo para ele assim, vá lá naquele prédio receber seu apartamento.
Ele podia dormir e falar assim, foi um sonho, alguma coisa. Ele pegou a bicicleta, 3 horas da madrugada. Pastor César, lá na Paraíba, César Augusto, foi lá na portaria, chegou lá, o guarda estava lá. E o guarda perguntou para ele, o que você veio fazer aqui? Ele falou, eu vim receber meu apartamento. Ele falou, mas não é hora, começa às 7 horas, o coquetel do café da manhã, para o dono da empresa entregar as chaves dos apartamentos. Você chegou muito... Não, mas então eu vou ficar aqui mesmo. E ele ficou conversando com o guarda aqui, com o guarda ali, vai daqui. E foi dando 4 horas, foi dando 5 horas, 6 horas. 7 horas da manhã começou a chegar os carrão. Encostar os carros aqui, os carros ali. E o dono da empresa chegou para entregar a chave para os proprietários, condôminos. E ali. E aquele irmão, se ele ouviu a voz que ele ia ganhar um apartamento, ele entrou no meio da turma para tomar café. E quando estava tomando café, que chegou a hora de entregar a chave, o dono da empresa falou assim, silêncio. Antes de eu entregar a chave, eu acordei com uma voz de madrugada, dizendo para a primeira pessoa que chegasse, era para mim doar um apartamento. O guarda falou, foi esse aqui, chegou de madrugada. Então a chave é seu. Porque Deus é bom, irmão. Sua benignidade dura para sempre. Eu vou falar igual o Mamanel fala. Quando Deus ajuda a gente, ninguém tem nada a ver com isso. Aleluias! Isso é maravilhoso. Jesus era um homem que não precisava de ter dinheiro no bolso. Quando dava fome neles, ele chamava os discípulos, falava, vai lá em tal lugar assim, você vai pegar um peixe, tem moeda na boca do peixe. É assim que Deus faz. Deus manda uma linguiça lá para nós. Não vou citar do que era. Eu não posso. Deus manda. Deus manda entregar. Eu me lembro do dia do meu nascimento. Eu nasci de 7 meses. Às vezes eu sou apressado em algumas coisas. Uma dia ele fala, você é muito apressado. Eu falei, não é que eu quero. Vamos fazer logo. Vamos logo, preciso ir. Vamos. E aí eu já almoço rapidinho, como rapidinho, às vezes nem mastigo direito. Mas no dia do meu nascimento, eu nasci, e a irmã Iraci, ela estava tomando um banho, era de manhã. E ela ouviu uma voz que disse, hoje você vai ganhar essa criança. Eu disse assim, como assim, Senhor? Eu não tenho nada para vestir essa criança. Deus estava tocando num coração de uma tia minha, da Maria, do tio Ju. No coração dela, Deus tocou, compre umas roupinhas para o filho da Iraci que vai nascer. Porque quando Deus faz as coisas, faz perfeito. E eu fico feliz, Deus lembrou de mim, no dia do meu nascimento. Você vai nascer de 7 meses, porque você vai pregar o 7º selo. O teu canal se chamará 7º selo. É assim que Deus... Como que eu creio no 7º selo? Mas não é porque eu creio no 7º selo que eu não vou crer em oração por enfermo. Não estou doido da cabeça. O evangelho não é bitolado no que eu gosto, no que eu acho, no que agora é desse lado. Não, irmão. O evangelho é completo. O evangelho é completo. Aleluias. Ah, mas agora está tudo dentro do grão. Foi tudo para dentro do grão.
O talo foi Lutero, as folhas foi João Wesley, a palha lá foi os pentecostais, agora o grão é a noiva. É? Se você pegar o grão e plantar de novo, vai nascer talo, folha, vai nascer tudo de novo. Porque dentro do grão lá tem justificação, tem santificação, tem cura, tem tudo. Mas está tudo dentro do grão. Agora está tudo aí dentro de você. Não tem só cura. Se tem pregador pregando só cura divina, nós não pregamos só cura divina aqui, não. Mas nós pregamos cura divina também. Tem cura divina, tem libertação. Está tudo dentro do grão. Está tudo compactado dentro do grão. Está tudo, não é nem pendrive. Está tudo num cartãozinho de memória lá dentro. Mas pegou o tempo da fita. Quem lembra da fita cassete? Era desse tamanho, as fitas cassete. E a gente colocava a fita cassete dentro de um vídeo. E para voltar, você tinha que esperar quase 10 minutos para aquele negócio. É o Ring Preview lá. Aí você, quando você tinha que ter muito cuidado, porque você tinha que dar um pause para parar. Meu Deus, que trabalho. Vocês lembram disso? Quantos aqui teve um videocassete? Aí eu me lembro quando começou a sair o CD. Lembra que começou a sair o CD? Eu falei, meu Deus, não quero comprar isso é do diabo. A gente ouvia dizer assim, vai chegar um tempo que ninguém mais vai querer fita cassete. As locadoras começaram a quebrar. Porque ninguém queria mais alugar fita. E as locadoras não tinham CD, e tinha que migrar da fita para o CD, para o DVD. Para o CD, DVD, algo assim. CD. Era o CD, DVD, a mesma coisa. Aí a gente falava assim, meu Deus, quando é que eu vou comprar um aparelho de CD, de DVD? Eu não sei nem mexer com isso. E era uma... Aí veio, quando a gente começou a experimentar o DVD, glória a Deus, só parte por parte assim, e dá um pausa, volta onde eu quero. Não, eu prefiro o DVD. Aí as fitas foi. Ninguém tem mais fita hoje. Ficou só no museu. O arcaico, obsoleto. Aí foi o DVD. As pessoas iam falar assim, eu comprei um aparelho de DVD, ficava todo. Eu tenho um DVD. Aí, de repente, a gente começou a ouvir um sinalzinho. Mas o DVD também vai sair de linha. Foi o quê? Vai dar todo um dia num programa chamado YouTube. Falei, Ninguém quer saber de DVD hoje. Ninguém tem mais DVD hoje. Eu estava ontem visitando o Natanael. O Natanael, por estar ali, está meio desinformado, talvez, do mundo aqui fora. E ele pedia. Quando eu comecei a mostrar para ele rapidinho, você ia lá no YouTube, vamos lá pegar Seu Pires. Pastor, eu queria ouvir tal hino assim, dá para gravar no pendrive? Não, vou procurar aqui para o senhor. Ia lá, agora dá para colocar tal rapidinho. Se tiver uma internet boa, o download não vai nem 2 segundos. Começa. Ninguém quer saber mais de DVD. Meu Deus. Parece que saiu um pouquinho, né? E assim é o que Deus vai fazendo. Amém? Está tudo, agora está tudo num pendrive, num cartãozinho de memória. Tudo. Então, você hoje é o cartão de memória. Os irmãos luteranos é a fitona. Os irmãos de Wesley é o DVD. Os irmãos pentecostais, talvez seja, não sei, pendrive. Nós somos um cartãozinho de memória bem pequenininho que cabe tudo lá dentro. Amém? Amém? Dá para nós comparar melhor assim. Os luteranos são os LP, os LP. Aí os irmãos metodistas, João Wesley,
são a fitona, fita cassete. Os irmãos pentecostais são o DVD. Nós somos o pendrive. Como é que dentro de uma coisinha pequenininha? Não é aquilo lá, não. Aquilo é só o suporte. O cartãozinho está lá dentro. Como que uma coisinha daquele tamanho cabe tanta coisa? Aí eu fico pensando, como que uma pessoa, como que nós, com tudo que temos, coube 6.000 anos das Escrituras Sagradas dentro de nós? Mão firme, tu és um pendrive. A irmã Cleusa é um pendrive. Irmão Jaime, tu é um pendrive. Irmão Elias, tu é um pendrive. Todos vocês são pendrive, pronto. Não quero que ninguém fique magoado. Todos vocês são pendrive. Você aí na internet é um pendrive. Dá para armazenar tudo. Os mistérios de Deus, a doutrina dos apóstolos. E graças a Deus que foi restaurado todas as coisas para nós. Eu tenho que encerrar. Falando da doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos, São Mateus 28, 19, põe lá rapidinho, irmão Gabriel. Eu vou precisar de mais 10 minutos. Eu vou cuidar a hora ali para terminar em 10 minutos. 9 e 10 nós encerramos. Mas põe ali para nós, irmão Gabriel. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa foi uma ordem que Jesus deu em São Mateus 28, 19. Agora, quem que estava ouvindo lá? Eram os 11. A Bíblia diz que Jesus estava reunido com os 11. E eles receberam essa ordem. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Agora eu pergunto, o Pai é nome? Ele falou em nome do Pai. E do Filho e do Espírito Santo. Ele não falou para repetir essa ordem. Ele falou para cumprir essa ordem. E se ele falou para cumprir essa ordem, foi cumprida em algum lugar. E quem estava ouvindo ali, não era eu, não era Edir Macedo, não era Silas Malafaia, não era Marco Feliciano, não era Gilvan Rodrigues, não era. Não era Lutero, não era Wesley. Eram os discípulos que estavam lá. E se nós temos que estar edificados sobre a doutrina dos apóstolos, eles cumpriram essa ordem em algum lugar. Vamos ver onde que eles cumpriram essa ordem? Põe Atos 2,37 para nós, irmão Gabriel. Gostoso ouvir batismo assim, não é? Hã? Agora nós vamos chamar assim, irmão. Pendrive. Irmã pendrive. Não precisa estar. Agora é rapidinho, né, irmão Helder? Vai lá. Achou aí, irmão Gabriel? Atos 2, 37. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Verso 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aqui foi onde essa ordem foi cumprida. A ordem de São Mateus 28, 19 foi cumprida aqui em Atos 2, 38. Só que eles não repetiram a ordem, eles cumpriram a ordem citando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Aqui está Jesus Cristo, mas em Atos, coloca para nós Atos 10, Atos 8, irmão Gabriel, 16 e 17, a partir do 16, Atos 8. Já se passaram 3 minutos, estou ali contando. Quero ser pragmático com a hora. 8:16. Olha lá. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus.
Então, a ordem que Jesus deu em São Mateus 28, 19, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela se cumpriu com os apóstolos, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é Senhor, Senhor é Jesus Cristo. Amém? Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Então, qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É Senhor Jesus Cristo. Quando uma pessoa ela é batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, é um batismo errado. Apenas a pessoa foi molhada nas águas, mas o verdadeiro batismo precisa da fórmula correta, citar o nome correto, Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos nos ensinou. Porque a base tem que estar certa. Se a base estiver errada, toda a construção ela está condenada. Atos 10, 46. Aleluias. Eu não estou pregando simplesmente para os irmãos aqui, para que você creia novamente. Estou ensinando os irmãos que precisam ouvir e que estão enganados numa denominação, e que estão presas numa denominação, e que ainda não clareou a restauração. Domingo nós vamos dar continuidade nesse assunto, amém? Domingo que vem nós vamos dar continuidade nesse assunto. Nós vamos dar continuidade nesse assunto. Vamos lá. 47, irmão Gabriel. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? 48 agora. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Nós vamos ler só mais uma escritura, Atos capítulo 9, a partir do versículo 2. Pode ser a partir do versículo 1, Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco. Atos 19, me perdoe, irmão Gabriel. Atos 19, não é Atos 9, é Atos 19. Não é esse. Me perdoe. É Atos 19. O pendrive tem que ir lá na faixa certa e pegar o versículo certo, né? Amém? O pendrive aqui, viu, irmão Gabriel? Acho que não está falhando, não, né? Acho que é a faixa, né? Vai lá. E sucedeu que, enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, para concluir, uns 4 minutos que eu tenho, para concluir, o batismo verdadeiro não é a repetição de Mateus 28, 19. É o cumprimento dessa ordem que Jesus deu. E eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro começa com arrependimento, depois o próximo passo é ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos continuar esse assunto domingo que vem. Amém? Glória a Deus. Mas lembrando, voltando no que Paulo falou dos dons, peça, irmão, que Ele te dá. Deus abençoe cada um de vocês. Depois vocês leem 1 Coríntios 12 em vossas casas. É bom demais essas coisas. A gente vai entrando assim, e é tanta coisa para entrar. Dá para ir até meia-noite, né, Mamanel? Mas que Deus abençoe vocês. Vamos nos colocar em pé e agradecer a Deus. Amém?
Irmão José Firme, faça a oração aqui de encerramento, irmão Firme. Glória a Deus. Senhor amado, te damos graças mais uma vez, porque sabemos que o Senhor é um Deus de variedades, o Senhor não é repetitivo, o Senhor é um Deus que nos renova, o Senhor é um Deus que a cada dia, Senhor, o Senhor traz um maná, traz algo diferente, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é infinito, o Senhor sabe o que faz, o Senhor conhece todas as coisas. Por isso te agradecemos pela palavra de evangelismo, de ensinamento, porque sabemos que muitos precisam ouvir esta palavra, Senhor, embora saibamos que estamos no tempo da colheita, Senhor, mas também não houve uma interrupção do evangelismo, Senhor, e sim um prosseguimento, e de falar, pregar, ensinar. Oh Deus, que o Senhor nos dê graça para que possamos, sempre que encontrarmos algum necessitado, falar para eles, porque o que mais o mundo precisa é do Senhor, é da Tua palavra, é da graça, é da misericórdia, porque se não fosse assim, eles não estariam nessa condição. Oxalá que tivesse pessoas mais aqui conosco, Senhor, tivesse mais bancos, a igreja estivesse cheia, Senhor. Oh, Pai, que alegria! Mas o Senhor é Deus, o Senhor sabe o que faz. A fé não é de todos, mas graças a Deus que nós temos abraçado esta fé, essa palavra, essa mensagem da hora, Pai, que nos tem feito de nós, que nos está trazendo, nos colocando nesta plataforma verdadeiramente seguros para sermos transformados. É nisso que nós cremos, é nisso que nós esperamos, a nossa esperança está nisto, ó Pai. Não é em bens desta terra, não é no que quer que seja aqui, pois a nossa parada, nosso descanso não é aqui, Senhor, mas como nós estivermos lá com o Senhor, e isso está perto de acontecer, Senhor, pois a pedra já tem sido lançada no pé da estátua, para esmiuçá-la e torná-la pó, Senhor, e o reino, aquele reino que subsiste para todos sempre, tomará lugar nas nossas vidas, como já tem tomado, mas graças a Deus por tudo, graças a Deus que nos dá a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Paz e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe.